Uma microempresa individual ou uma pessoa que presta serviço com o próprio CPF como autônoma precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli. Neste canal, eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações antes de ir embora, deixa o seu like e se este conteúdo fizer sentido para você, compartilha com um amigo que precisa dessa informação. Começou a Maratona de Adequação à LGPD na Prática, o maior evento gratuito em horas-aula sobre LGPD do Brasil. Mais de 25 horas de conteúdo online gratuito, desde a teoria até a prática, incluindo a simulação da adequação na prática. Começou ontem, dia 10 de julho, mas aqui mesmo no canal do YouTube. Vai lá em ao vivo que você encontra, ela vai ficar gravada e disponível até o dia 30 de julho. Então corre lá e não perde essa oportunidade não. Respondendo à pergunta, se uma pessoa trabalha autônomo, ou seja, com o próprio CPF, ou se ela tem uma microempresa individual, ela precisa se adequar à LGPD? A resposta é sim. Não existe na Lei Geral de Proteção de Dados nenhuma hipótese, eu disse nenhuma hipótese, onde há isenção para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as empresas, de todos os portes, dos menorzinhos aos grandões, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. O detalhe importante, não importa se a pessoa está usando o CPF ou se ela está usando um CNPJ, seja de qual tamanho. Silvia, calma. Mas da onde é que você tirou isso? Eu tirei isso do próprio texto legal, tá? Então vamos ler lá. Diz o controlador. Quem é o controlador? O controlador é aquele que cabe as decisões sobre o tratamento dos dados. Vamos ler o que a lei diz? Está lá no artigo 5º, no inciso 6. Controlador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, você, pessoa natural, que é um prestador de serviço autônomo, pode ser um advogado autônomo, um contador autônomo, um engenheiro autônomo, um arquiteto autônomo, um mecânico autônomo, não importa. Se você tem o seu CPF pequenininho, uma MEI ou qualquer tamanho de CNPJ, ou se você tem um CPF com o qual você presta o seu serviço, você precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Você, pessoa natural, só não vai precisar se adequar se você estiver tratando dados pessoais, ou seja, você estiver usando dados pessoais de terceiros para fins particulares. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Faz de conta que eu tô dando uma festa aqui no meu condomínio. Eu moro em um condomínio de casas, então as pessoas vêm para uma festa que eu tô dando. Então eu vou passar lá para a portaria para eles poderem entrar o nome das pessoas, o RG e a placa do carro que elas vão entrar, porque aqui não tem ônibus, não tem transporte público, então tem que informar a placa do carro que vai entrar. Muito bem, se ele vier de Uber, na hora que estiver chegando, ele manda para mim o Uber para eu poder atualizar lá na portaria. Tudo certo? Legal. Eu mandei isso e nós vamos tratar esses dados pessoais. Precisamos nos adequar à LGPD? Não, porque não tem fins econômicos. Agora, imagina a mesma coisa, a mesma festa na minha casa, com a mesma planilha, com os mesmos dados, só que eu tô cobrando um ingresso de R$10 para as pessoas poderem vir na minha festa. Aí eu tenho fim econômico. Nesse aspecto, eu vou precisar me adequar à LGPD. E isso também está escrito na LGPD, no artigo 4º, no inciso número 2, não, artigo 4º, ih, gente, perdi aqui. Eu não vou editar o vídeo que eu sou dessas, tá? Artigo 4º, inciso 1. Esta lei, ou seja, a LGPD, não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, que foi o exemplo da festa onde eu não cobro nada. Se eu cobrar, eu tenho fim econômico. Ou seja, todos os prestadores de serviços autônomos, eles ganham dinheiro. Mas, Silvia, eles vendem os nossos dados? Não é isso.
Quando eu presto um serviço para uma pessoa, eu preciso pegar os dados dela. E aí, quando eu pego os dados dela, do meu cliente, eu vou prestar o serviço como autônomo. Esses são dados pessoais, eu estou tratando, eu estou tendo acesso a eles para poder chamar no WhatsApp, para poder agendar, para poder pegar o endereço aonde eu vou prestar esse serviço, eventualmente, as pessoas que vão até os locais, por exemplo, como que eu vou falar? Encanador, um eletricista, um pedreiro, qualquer prestador de serviço dentro das residências, por exemplo, ou mesmo nas empresas. Se ele trabalha com o CPF dele, ele é autônomo, ele precisa sim, porque ele vai prestar um serviço para essa pessoa, ele vai receber os honorários ou a remuneração dele e ele vai precisar tratar os dados pessoais, ou seja, ele vai precisar coletar o nome do cliente dele, o endereço onde ele vai, se for celebrado um contrato, todos os dados pessoais, 6 dados pessoais para elaborar um contrato, isso tudo é obrigação legal, então você precisa sim se adequar à LGPD. Um detalhe que eu esqueci de falar no começo, além de nenhum CNPJ precisa ser isento, né, da adequação à LGPD, tô me enrolando toda nesse vídeo, né, faz parte, vamos lá. Tem um detalhe importante, mesmo que a empresa não tenha fins lucrativos. Como assim, Silvia? Uma ONG que ajuda animais de rua, não tem fins lucrativos. Uma ONG que ajuda crianças com algum tipo de problema, não tem. Uma ONG que ajuda idosos, não tem isenção. Todas elas precisam se adequar, mesmo que não tiver fins lucrativos. É um CNPJ? Precisa se adequar, tá bom? Isso é importante. Outra coisa sobre a não isenção. Ninguém foi isento de não cumprir a LGPD, todos têm que cumprir. Por exemplo, lá diz quando você lê o que é o controlador é pessoa natural ou jurídica de direito público e de direito privado, ou seja, incluindo todos os órgãos públicos, sem exceção. Isso quer dizer que englobou a todos. Não existe nenhuma isenção quando se fala em adequação à LGPD. Silvia, mas eu vi uma vez em um portal famosão de notícias que as microempresas não precisariam se adequar porque não ia acontecer nada. Então, deixa eu te falar. Eu vou deixar até no final desse vídeo aqui o card. A primeira multa por violação de Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil foi aplicada a uma microempresa. Então é mentira, é o fake news, né, desse meio de comunicação e, aliás, é um dos maiores do país que criou essa ideia de que as microempresas não precisam se adequar. Não existe isso, tá? Existe uma flexibilização que é uma adequação com prazos maiores, com documentos facilitados para as pequenas, mas não isentou da adequação. Então, sim, todas as empresas, sem exceção, todas as pessoas naturais que prestam serviço como autônomos também são obrigadas a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu vou convidar de novo. Quer aprender mais? Participa da maratona e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, que você vai ver que tem muitos detalhes da Lei Geral de Proteção de Dados que falaram para você e não é verdade, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo e na maratona.